Mães, a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus e agradecido por estar aqui nessa noite especial, raspando esse grupo dos irmãos, neste grupo de ação de graças a Deus pela vida de cada irmão e irmã, especialmente pela vida dos pais. Hoje nós estamos celebrando ao Senhor, agradecendo a Ele, agora eu vou reproduzir. Agradecendo a Ele pelo Dia dos Pais, que é uma imensa alegria estar com os irmãos aqui. Estou com meus dois filhos aqui, Lucas, Emanuel e Calvin Filho. Marcos André, o mais velho, está aí para acabar, está viajando. E eu peço oração pela minha família, pela minha casa, minha esposa. Ela viajou há pouco tempo, agora 7 horas, para São Luís, para acompanhar a mãe dela amanhã, numa consulta médica com o oncologista, para saber como é que está o quadro da avaliação do tratamento, tendo visto que ela encerrou o tratamento que eu estava fazendo, de radioterapia, de quimioterapia, e amanhã eu retorno com o médico e mesmo para fazer esse acompanhamento. Está se recuperando, os irmãos sabem, já está fazendo um mês que fez uma cirurgia, está bem, graças a Deus, está ainda em processo de recuperação. E eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que têm orado por nós. Deus está no controle de tudo, né? A minha madrasta continua ainda em Imperatriz, já praticamente mais de um mês, fazendo também um tratamento de radioterapia. Ela fez uma cirurgia no braço, tirando um tumor maligno. Praticamente está sarado, mas tem que seguir um procedimento médico, que a recomendação médica é que faça 30 sessões de radioterapia. Para quem dá câncer, tem que fazer isso. É um procedimento normal. Mas eu acredito que ela já está curada. Mas tem que concluir. Talvez até a próxima semana ela estará voltando para Esperança de novo. Estive lá uma semana atrás, fazendo uma visita para ela. E eu acredito que tudo que a gente passa na vida tem um propósito, né? As lutas, os embates, que todos nós enfrentamos em algum momento da nossa vida tem um propósito. E Deus está no controle de tudo. Nós não podemos perder a fé. Vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Abre aí essa Bíblia. Hoje é uma mensagem concernente ao tema do culto, que é o culto de ação de graça, pela vida de todos os pais. Eu aproveito para parabenizar cada papai presente neste culto. Que Deus conceda a cada um de nós a graça, a força, o ânimo, a sabedoria para prosseguir na nossa caminhada e no nosso ministério. E ser pai é um ministério, irmãos, confiado por Deus. Quantos encontraram Lucas? Diga amém. Capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler na nova versão internacional. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, nem muito eco, não sei. Como tirar o eco. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com uns cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai.
pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer a festa e alegrá-nos, pois este meu filho estava morto e voltou a vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Graças a Deus. Era uma leitura um pouco extensa, mas eu precisava ler o texto todo, porque, meus amados irmãos, esse texto narra uma parábola que foi contada pelo próprio Jesus, e essa parábola ela traz profundos ensinamentos para todos nós. Essa parábola, como o título recebe aqui no texto sagrado do Evangelho de Lucas, Lucas apresenta três parábolas. No capítulo 15 apresenta três parábolas: a parábola da ovelha perdida, que vai do primeiro versículo ao versículo 7, a parábola da moeda perdida, que a mulher perdeu dentro da sua própria casa, que vai do versículo 8 ao 10, e a parábola do filho perdido. Aqui nós temos três elementos perdidos. Três elementos. Eu não vou falar das parábolas que eu acabei de citar, porque o texto fala da parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo, que em algumas versões da Bíblia traz o título a parábola do filho pródigo, que quer dizer a parábola do filho perdido. Esse texto então nos traz esse ensinamento de Jesus, porque na verdade Jesus quer comparar o amor de Deus, ou ilustrar o amor de Deus, do nosso Pai Celestial, ao amor paterno. Aqui aparece a figura do Pai, e aqui aparece a figura do Filho. E o texto vai revelando, mostrando o amor de Deus, que é um amor sublime, soberano, eterno, imensurável. E todos aqueles que rejeitam ao amor de Deus, aqueles que se afastam de Deus, da igreja, da casa do Pai, que a casa do Pai aqui pode ser a igreja do Senhor, onde nós nos reunimos para adorar a Deus, a presença de Deus também, não somente o templo, mas aonde está, ou onde estiver a presença de Deus, que é o Pai eterno, soberano, a nossa casa, nosso lar, por onde quer que nós andarmos, a presença de Deus tem que nos acompanhar. Mas na hora que o homem opta
por se afastar de Deus, por se afastar da presença de Deus, por se afastar da comunhão com Deus, quebrar esta comunhão com Deus, o Pai, ele vai sofrer as consequências. E é exatamente isso que o texto mostra. Ele vai pagar o preço da ingratidão, o preço da desobediência, o preço da infidelidade, do pecado, da prática pecaminosa. E isso vai trazer resultados e consequências desastrosas para essa pessoa. E o texto, a parábola que Jesus conta, traz esses ensinamentos, né? O Deus Pai mostra para todos nós que o seu amor ele não muda. O amor de Deus, meus irmãos, é um amor imutável. Ele é o mesmo. O homem é que se afasta de Deus. O filho é que sai da presença de Deus. O filho é que sai da presença do Pai. E aqui no texto sagrado, capítulo 11, 15, do versículo 11 ao 32, nós temos aqui o papel do filho, o papel do pai. Esse filho é um homem pecador, que sai da presença de Deus, que sai da presença do Pai, que vai para uma terra distante, que perde a comunhão, que perde o elo, que perde a ligação. E aí tem a figura do Pai, amoroso, misericordioso, cheio de compaixão, cheio de amor, tal qual é o amor do nosso Pai para conosco. Mas primeiro nós temos o filho ingrato, o filho desobediente, e lá no finalzinho, o filho arrependido. Olha o que acontece logo no versículo 11. Jesus começa a contar a história, ele começa a narrar os fatos, traz a narrativa da parábola do filho, e ele diz: o homem tinha 2 filhos. Quantos filhos esse homem tinha? 2. O mais jovem é o mais jovem, o mais novo. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha herança. Assim ele repartiu a herança. Não era comum, e ainda não é comum, o pai dar a herança ao filho com vida. O pai era provavelmente um fazendeiro, porque tinha gado, tinha terra, tinha posses. E o filho pede a herança: pai, eu quero a minha herança. Ele já estava infringindo uma lei judaica, porque a herança era dada depois da morte do pai, mas ele pede antecipadamente a herança. O pai, por ser um pai bondoso, pai amoroso, que quer ver o sucesso, o êxito, o crescimento do filho, pega a herança e o entrega em suas mãos. E o texto diz, no versículo 3, não muito tempo depois, não passou muito tempo, ele pega a herança, ele recebe a herança. O texto sagrado não deixa claro para nós, não deixa explícito para nós o tamanho dessa herança, o valor dessa herança. Eu imagino que não era uma herança pequena. Ele pega a herança, o texto diz no versículo 13, sei que você fechou a Bíblia, mas ouça com atenção. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e ele não só pega a herança, ele vai embora, ele dá um tchau para o seu pai. Tchau, pai, vou visitar o mundo, vou experimentar o mundo, vou testar, vou fazer uma experiência. E ele foi embora para uma terra distante, não sei para onde foi, mas o texto, que é uma parábola, é uma narrativa que Jesus utiliza, que Jesus usa muito para trazer os seus ensinamentos. Essa história não é real, ela é imaginária, para trazer uma ilustração de fatos que podem acontecer na realidade. E Jesus mostra, através das parábolas, exemplos, ilustrações, ensinamentos que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso dia a dia, para nos trazer ensinamentos e mostrar, sobretudo, o grande amor e a grande misericórdia de Deus. E aí no versículo 3 diz: ele, não muito tempo depois, ele reuniu tudo que tinha, pega a herança que o pai lhe dá, e vai para uma terra distante. Chegando na terra distante, com dinheiro no bolso. Todo mundo tem colegas, não tem amigos, tem colegas, porque os amigos verdadeiros, eles estão presentes no momento bom e nos momentos ruins, na alegria e na tristeza, na bonança e
na escassez. Então ele vai para uma terra distante e lá ele se relaciona com prostitutas, com mulheres prostitutas. Começa a gastar o dinheiro, diz o texto sagrado em outra versão, dissolutamente. Ele não faz um planejamento, ele não se organiza. Ele pensava que aquele dinheiro nunca ia acabar. É como o dinheiro de garimpeiro. Você já ouviu falar em dinheiro do garimpeiro? Garimpeiro ganha fácil, porque ele vai para o garimpo, lá ele encontra uma pepita de ouro de 1 quilo. 1 quilo de ouro, não sei nem quanto que é, mas é muito dinheiro. Eu me lembro de um senhor que era lá da Esperança Nova, o nome dele era Vavá. Ele foi para o garimpo naquela época, lá na década de 80, na Serra Pelada. E ele naquele tempo, acho que ainda hoje, chamava bambu roxo. Ele se usava essa linguagem, a linguagem garimpeira. Ele bambu roxo. Ele chegou em Esperantinópolis. Ele comprou várias fazendas. Naquele tempo, o carro hoje, caminhonete, todo mundo quer ter, né, os fazendeiros, é a Hilux. Naquele tempo era D10. Quem lembra da D10? D10, já tem D10 por aí, mas bem pouco. Ele comprou de uma vez só, acho que umas 3 D10, zerado. E aí, irmão, sabe o que aconteceu com ele? Ele começou a gastar. Largou logo a mulherzinha dele, arrumou uma menina nova, aí começou a se prostituir, começou a jogar, jogo de baralho, jogatina. Com pouco tempo ele foi vendendo os bois, com pouco tempo ele foi vendendo os carros, com pouco tempo ele foi vendendo as fazendas. Quando ele morreu, não tinha mais nada. Morreu pobre. Aconteceu com esse jovem aqui. Ele não planejou. Eu imagino que a herança dele era uma herança grande. E aí o versículo 14 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então o filho pega a herança, o filho vai para uma terra distante, o filho desperdiça todo o recurso que recebeu, viveu na prática pecaminosa e começa a passar fome e a ter necessidade. Tudo isso acontece com o homem, com o filho que sai da presença do pai. O pai aqui, ele é representado por Deus, ou esse pai representa Deus. O homem, quando sai da presença de Deus, ele perde a herança. A herança de quê? Da eternidade. Nós somos herdeiros de Deus, irmãos. Herdeiros de Cristo Jesus. Nós éramos pecadores, miseráveis, pobres, ovelhas sem pastor. Mas no dia que meu irmão, minha irmã aceitou a Jesus como Salvador, você agora tornou-se filho de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. E na hora que o homem se desvia do caminho do Senhor, homem, mulher, o ser humano de uma maneira geral, ele perde essa herança. Ele vai para uma outra terra, terra alheia, terra distante, sem comunhão com Deus, sem relacionamento com Deus, foge do aprisco do Senhor. Ele desperdiça tudo aquilo que recebe de Deus, a paz, a alegria, a presença de Deus. Não há nada mais especial, mais maravilhoso do que nós nos reunirmos aqui em comunhão para prestar nosso culto ao Senhor. Nós nos reunimos na nossa casa para adorar a Deus em família. Nós íamos para o trabalho orando em comunhão com Deus. Nós vivemos na plenitude do Espírito Santo, fazendo a vontade dele, recebendo dele aquilo que nós necessitamos e muito mais daquilo que nós necessitamos, porque Deus sempre dá com a abundância. Mas quando o homem sai da presença de Deus, ele peca, ele se desvia, ele perde tudo isso. Aconteceu com esse filho. Ele viveu na prática do pecado, da prostituição, do adultério, dos vícios. Certamente ele gastou dinheiro com as noitadas, com bebidas alcoólicas e outras coisas mais. E aí ele passa agora, depois que não tem mais nada, perde os amigos. Cadê aqueles amigos das farras? Cadê aqueles amigos das noitadas? Cadê as mulheres que se aproximaram dele porque tinham dinheiro? Todas desapareceram. Os amigos fugiram. Ele estava sozinho, desempregado, sem dinheiro, numa terra alheia, distante da sua casa, faminto, miserável. Vai bater na porta de alguém para pedir emprego. Olha, o judeu, ele não comia carne de porco. O judeu, pela lei judaica, ele não podia comer carne de porco. E agora aquele emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos. Já imaginou? O
estado deplorável daquele rapaz, passando fome, sem ter o que comer, sem dinheiro, sem salário. O emprego, a oportunidade de emprego que teve foi cuidar de porcos. E a fome era tão grande, que ele desejava comer as sobras dos porcos. E mesmo assim, ninguém lhe dava nada. Então, depois de tudo isso, de todo o sofrimento, é o perigo que se tem ao sair da casa do Pai. Eu falo aqui da casa do Pai espiritual, do Pai eterno, mas até mesmo da casa do Pai terreno. Quando o filho não entende o Pai, quando o filho não ama o Pai, quando o filho desobedece ao Pai. Isso pode acontecer. Como aconteceu com o filho, com a parábola do filho perdido. Ele vai para longe, eu vou viver a minha vida, eu não preciso de orientação, eu não preciso de instrução. E ele vai quebrar a cara. Isso serve para todos os filhos que estão me ouvindo aqui. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E olha, eu me lembro que escreveu Paulo, no capítulo 6 de Efésios, mandamento com promessa. Mandamento com promessa são poucos na Bíblia, mas nós temos esse texto. Se você quer viver muito tempo sobre a face da terra, ame seu pai e honre seu pai e sua mãe. É mandamento com promessa, para que sejam prolongados os teus dias sobre a face da terra. Obedecer é diferente de honrar, porque o filho, quando é pequeno, quando ele é criança, ele obedece o pai e a mãe. Se ele não quer obedecer, o pai vai lá e ameaça a disciplina, e o filho tem que obedecer. Talvez ele não tenha entendimento que seja honra, mas quando está na adolescência, na juventude, na fase adulta, ele vai obedecer porque ele honra o pai, honra a mãe. Porque se ele quiser, ele vai embora, ele já é do maior. Se ele quiser, ele vai viver a vida dele ou a vida dela, sem prestar nenhuma satisfação ao pai e à mãe. Mas quando o filho honra o pai, ele obedece por honrar, por saber a importância que tem o pai e que tem a mãe para a sua vida, para as suas conquistas, para a sua felicidade. Aquele que honra pai e mãe tem um mandamento com promessa: de ser feliz, de ser bem sucedido, de ser conquistador de todas as coisas que ele idealizar, como diz o texto do Salmo 34. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Meu irmão, eu fui um filho que sempre procurei obedecer ao meu pai. Eu sempre procurei obedecer ao meu pai, porque eu entendo que é um princípio bíblico obedecer para que seja abençoado. Por isso que eu sou abençoado. E aí fica para os meus filhos essa lição, sempre tenho dado a eles, como fica para todos os filhos que estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Voltando à história, voltando à parábola do filho perdido, aquele filho ele cai em si, versículo 15. Por isso ele desejava encher o estômago com as vagens. Vamos para o 17. Caindo em si, refletiu, cai em si. Quantos empregados, na outra versão diz, na atualizada, corrigida, quantos jornaleiros aqui não é aquela pessoa que vê jornal, não, viu? Jornaleiro é aquele que trabalha uma jornada de trabalho. Jornada de trabalho, fica chamado o texto de jornaleiro. Mas nessa versão aqui entendendo trabalhador. Quantos trabalhadores, ou empregados, quero dizer, de meu pai tem comida de sobra? Olha que o pai dele era um homem farto. Homem que tinha abundância, a despensa do pai era cheia. Quantos trabalhadores ou empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Ele reflete, mas ele não fica apenas nas ideias, ele não fica apenas vagueando os pensamentos. Quantos trabalhadores do meu pai? Eu sei que eu pedi a minha herança, eu fui desobediente, eu fui infiel, eu fui ingrato. Quantos trabalhadores do meu pai, quantos empregados do meu pai, quantos jornaleiros têm comida de sobra, pão em abundância? Eu, porém, eu morrendo de fome. Enquanto os trabalhadores tinham pão em abundância, tinha vestes para vestir, calçados para se calçar, ele estava descalço, pobre, miserável e nu.
passando fome. E vou passar fome por caminho, né? Sei que tem alguém que já passou fome aqui. Fome mesmo, fome. Uma vez eu fui viajar com meu pai, ainda na minha juventude, para um povoado muito distante. Depois de Barra do Corda, não sei quantos quilômetros, saí de tarde, meio-dia, da restaurante Nova, ele e um amigo dele, para uma fazenda, para conhecer uma fazenda, queria fazer um negócio. Mas irmãos, era longe, no deserto, na areia. E aí chegou o horário de jantar, 7 horas, estrada ruim, cheia de areia, carro atolado. Sei que nós vamos chegar nessa casinha lá no meio do mato, meia-noite. Pensa na fome grande. Eu já tinha passado fome, mas fome igual esse dia eu tinha passado. Meia-noite, irmão Antônio, almoçando e daí não comendo mais nada. Meia-noite, aí nós chegamos naquela casinha lá, a mulher acordou, não tinha nada para comer, tinha umas costelas salgadas, costela de vaca, mas era salgada, mas não tinha geladeira, não tinha energia. Aí o dono da fazenda foi falar: a senhora pode fazer porque nós estamos com fome. Irmãos, era só água, gordura e sal, e o arrozinho. Mas eu peguei uma pimenta malagueta que tinha lá no quintal, esmaguei assim lá no prato, e parece que foi a comida mais gostosa que eu já comi em toda a minha vida. Por quê? Eu estava com muita fome. Não tem comida ruim quando você está com muita fome. Pode ser só um pão, pode ser só um ovo, mas é a melhor comida que tem, porque você está com fome. Olha, irmão, no texto, aquele rapaz desejava comer o quê? Os restos que os porcos comiam. Olha o tamanho da fome. Ele desejava comer os restos que os porcos comiam. Ele estava com muita fome. Por isso que ele refletiu: poxa, eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou morrer de fome, porque fome mata. Tem muitas pessoas, milhares de pessoas morrendo de fome no mundo. Olha aí os vídeos na África. A inanição, que é um fator gerado pela fome, que traz várias outras consequências, é um dos fatores que mais matam no mundo. Fome, doença, porque a fome gera várias doenças. O corpo vai se desnutrindo, vai se fragilizando, vai perdendo nutrientes, energia e vai se enfraquecendo. E vai morrer. Vocês viram o que aconteceu com a irmã Vavá? Ela desnutrida, 2 dias que ela sumiu, o pastor aí foi lá, ele arrebentou com um corpo bombeiro na casa dela. Ela estava 2 dias desmaiada, toda magrinha, toda dentro de casa, fechada a casa. Vocês viram falar disso? Fome, ela estava passando fome, 2 dias sem comer nada, ia morrer se não encontrava, se não encontrasse ela. Então, voltando aqui, versículo 18: caindo em si, disse ele: quantos empregados meu pai tem comida em sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pequei contra o céu e contra ti. Olha, irmãos, depois que ele reflete, ele toma atitude. É isso que tem que acontecer com aqueles que estão afastados de Deus, com os filhos que são rebeldes, com os filhos que são ingratos. Espero que não tenha nenhum aqui nessa noite, mas a irmã parece que está filmando ali, né? E essa mensagem pode ser ouvida em outro momento. Com os filhos que são desobedientes, mandava estar filmado, né? Com os filhos que são. Tenha atitude que é de arrependimento. Ele reflete, ele pensa, e ele vê a casa do seu pai cheia de abundância, de muita comida. Ele se arrepende, ele tem atitude, versículo 18, 19 e 20. A seguir, ele levantou daquela situação, arrependido, e vai para a casa do pai. Está até no versículo 20. E vai para a casa do pai. E ele diz: pai, ele ficou imaginando, vou dizer para o meu pai: pai, vai ter contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece o seu estado, ele reconhece a sua situação. Eu perdi a herança que o Senhor me deu, eu desperdicei, eu gastei, eu não tenho mais nada, mas me recebe depois como um teu empregado. Coração quebrantado, coração arrependido, me recebe pelo menos como teu empregado, porque eu sei que na tua casa os teus empregados são respeitados. Na tua casa os teus empregados têm pão, têm comida em abundância. Eu estou morrendo de fome.
Isso foi o que aconteceu com o filho. Agora vamos observar, meus irmãos, que a parábola continua, a história continua, a narrativa continua explicada, narrada por Jesus. E agora vamos ver o segundo personagem, o pai. Esse pai é um pai segundo o coração de Deus. Diga comigo, pai segundo o coração de Deus. E aí eu me reporto aos pais, eu estava me reportando aos filhos até agora. Mas eu quero me reportar a você que é pai, a mim que sou pai, a todos nós que somos pais. Deus quer que nós tenhamos o seu coração. Quem está entendendo aqui esse mistério? Deus quer que nós tenhamos o seu coração. E como é o coração de Deus? Cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de bondade e de perdão, para oferecer ao filho ingrato, ao filho desobediente, ao filho rebelde. O pai é um pai segundo o coração. O pai sempre espera o filho que retorne à sua casa. Quanto tempo aquele filho passou longe da casa do pai, eu não sei. A Bíblia não deixa claro. Mas foi tempo suficiente para ele gastar toda a herança. Foi tempo suficiente para ele passar fome, para ele perder tudo. Foi tempo suficiente para ele refletir, para ele dizer: voltarei, retornarei à casa do meu papai. Então o pai sempre espera que o filho retorne à sua casa. O pai amoroso, segundo o coração de Deus, e eu me recordo a você que é pai, sente a dor do filho e se move de íntima compaixão. O filho ingrato, o filho desobediente, o filho rebelde, o pai sente a dor, porque ele vê que o filho vai sofrer as consequências da desobediência, vai ter as consequências da ingratidão, do afastamento, da quebra de relacionamento, da quebra de comunhão. O pai sente a dor do filho, e como aconteceu com o pai da parábola, ele sente uma íntima compaixão. Eu imagino que aquele pai, o texto não deixa isso claro, mas a gente não é proibido pensar. Toda noite ele orava pelo filho, todo dia ele orava pelo filho: pai, papai do céu, tenha misericórdia do meu filho, traga-o de volta, reconcilia contigo, perdoa os seus pecados. É assim que o pai, segundo o coração de Deus, faz. E aí eu falo pai, mas eu falo também a mãe, porque isso se aplica a todos nós que somos pais, pai e mãe. Então o pai celebra, festeja a volta do filho. Deixa eu ler para você aqui, versículo 21 em diante. O filho lhe disse: pai, ele chegou e disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha, ele disse que pecou contra o céu, porque é um princípio do céu. Entenderam isso aqui? Que princípio é esse, pastor? O princípio da honra. Não é? Quando o filho quebra esse princípio, ele paga a consequência. Deus deu ao pai governo. Quem está entendendo aqui, pais? Deus deu ao pai autoridade sobre os filhos. Quando o filho quebra esse princípio, esse governo, ele quebra o princípio divino. Está sobre o pai a autoridade de governar a casa, de educar os filhos no caminho do Senhor, de instruí-los no caminho do Senhor, de devolver a Deus, porque os filhos são herança do Senhor. Ele reconhece: pai, eu pequei contra o céu, porque eu quebrei a aliança, eu quebrei o princípio que foi criado por Deus. O pai governa, o pai, lógico que o pai segundo o coração de Deus não vai rejeitar, o pai segundo o coração de Deus não vai abandonar, mas ele vai governar, na autoridade dada por Deus, de instruir, de educar, de chamar a atenção, de disciplinar, porque nem sempre os filhos querem ser disciplinados, querem ouvir o conselho, mas é o que Deus determina. Então ele diz: pai, peguei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha aqui a posição de submissão, a posição de humildade, a posição de quebrantamento, a posição de arrependimento. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele continua. Aliás, aí o pai diz: mas o pai lhe diz ao seu servo: traga depressa
regresso, a melhor roupa, ele estava nu, mendigo, você não tinha nem o que comer, como é que ele tinha que se vestir? Imaginar, visualizar como é que estava a roupa dele, descalço. Traga a roupa, a melhor roupa. Ponha sobre o rapaz, tomar um banho, né? Deve ter tomado um banho antes, deve ter, talvez estivesse muito sujo, fedorento. Traga a melhor roupa, ponha sobre ele, coloque roupa, coloque um anel no dedo, sinal de autoridade, sinal de reconciliação, de aliança. Coloque um anel no dedo dele. Perdido tudo. Talvez ele vendeu o anel para comprar comida, e quando acabou tudo, vendeu a roupa, vendeu o calçado, não tinha mais nada. Traga a roupa, coloque sobre ele. Traga anel, coloque no dedo. Traga os calçados, coloque nos seus pés. Olha que coisa linda. O amor do Pai. Traga um novilho gordo, na versão corrigida, um novilho cevado. O mais bonito que tiver na fazenda, traga. Convida aí os vizinhos, convida os amigos, os familiares. E vamos fazer uma grande festa de celebração. E aí, olhando para a perspectiva espiritual, a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando um pecador chega aqui nesse altar, você ora por ele no meio da rua, como nós estávamos ontem ali na Avenida João Alberto, orando por pessoas. Quando você ora por alguém, você está celebrando festa do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso nós temos que despertar para quem é a alma, porque nós queremos celebrar festa do céu, porque quando uma alma se arrepende, ela está agradando e deixando o coração de Deus alegre, porque é uma resposta que a pessoa dá ao sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Vamos prosseguir o texto. Traga o novilho, matem, vamos fazer uma festa e alegrar. E aí ele conclui o seu discurso. Na verdade ele vai concluir mais na frente, mas ele diz assim: pois este meu filho estava morto e reviveu. Aqui na versão que estou lendo diz: voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o Pai celebra a volta do Filho, concede o privilégio de um verdadeiro filho. Quais foram os privilégios? O filho pediu o que ao pai? Eu não quero mais que o Senhor me receba como filho, me recebe pelo menos como empregado. Mas o pai: não, você é filho. Glória a Deus. Você é filho. Tinha se perdido, estava morto, mas agora você reviveu, você voltou à vida, porque voltou à presença do Pai, voltou à casa do Pai, estava perdido, mas foi achado. Você vai ter novamente melhor roupa, glória a Deus. Você vai ter novamente anel no dedo, você vai ter novamente sandália nos pés, e vai participar de tudo que tem na minha casa, do boi mais gordo, da comida mais gostosa. A mesa está farta, saboreie, porque você agora foi achado, encontrado. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Pai segundo o coração de Deus. Esse é o Pai segundo o coração de Deus. Mas aparece outro personagem nessa narrativa, nessa parábola. Que personagem é? O filho. Este é o filho mais velho. O filho mais velho sempre esteve com o pai, sempre trabalhou com o pai, produziu com o pai, cuidava da fazenda, cuidava das ovelhas, cuidava do gado, cuidava do pasto, estava sempre lá, era o administrador. Mas faltava ali o principal, faltava ali a visão. Quando ele começa a chegar em casa: que barulho é esse? Aí um empregado diz: teu irmão voltou. Teu irmão voltou. O que é que está acontecendo? Ah, teu pai mandou colocar roupa sobre ele estava nu, colocou o anel no dedo, sinal de reconciliação, colocou sandália nos pés, mandou matar o novilho cevado, o boi mais gordo da fazenda, convidou os amigos, os familiares, os vizinhos, estão celebrando, é uma grande festa. E ele se ira, ele se revolta. Está aqui no versículo 25 a 28. Deixa eu ler para você. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Estavam dançando, cantando. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu: meu filho, o que está acontecendo? Imagina que ele teve um diálogo com o filho. O que houve, meu filho? Meu pai, ele está no versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Olha, irmãos, ele era filho, o primogênito, tudo que pertencia ao pai pertencia a ele, mas ele se coloca na posição de escravo. Faltou-lhe a visão, faltou-lhe a compreensão do verdadeiro valor que ele tinha. Quantos estão entendendo isso aqui? Filhos que aqui estão, vocês são filhos. Tudo que é do pai é do filho. Tudo que é do pai é do filho. Até porque quando os pais partem, aquilo que o pai conseguiu construir materialmente fica de herança para a esposa e para os filhos. Mas eu não estou me reportando apenas a herança material, que é importante, mas estou me reportando a herança espiritual, o legado que o pai deixa, o exemplo que o pai deixa e a eternidade que o pai deseja para o filho morar no céu junto com ele. O filho era filho. A herança da fazenda era dele. Dos bens que o pai havia construído pertencia a ele. Tudo que o pai tinha era dele. Mas ele diz assim, irmãos, preste atenção. Chama a sua atenção para isso. Por que é que as crianças não saem? Se ajeitar para uma A festa. qualificação? Não era bom deixar para sair depois, não. Para ouvir a palavra. Bem, então diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Ele se coloca como escravo. Ele era o filho mais velho. Todos esses anos tenho me colocado como escravo ao teu serviço, mas e nunca desobedeci às tuas ordens. Aí ele continua: mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Nem um cabrito. Olha a ideia dele. Todos esses anos eu tenho trabalhado diuturnamente. Eu sou como escravo. Ele não era escravo, ele era filho. Eu sou como escravo. Mas nesses anos todos eu nunca convidei os amigos para fazer um churrasco na minha casa. O Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu matar, para convidar a minha namorada, vamos imaginar assim, e meus amigos para a gente celebrar o meu aniversário. O Senhor nunca me deu nada. Como ele era pobre de espírito, como ele era cego, como ele não entendia nada de princípio, de relacionamento entre pai e filho. Sabe o que o pai diz para ele? Mas quando volta para casa, aí ele continua, mas quando volta para casa, esse teu filho, não chama de mim, não. Quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, e aqui deixa explícito que o filho gastou o dinheiro com as prostitutas. Com as prostitutas, mata o novinho gordo para ele. Ele se revolta. Talvez ele não tenha entendido a misericórdia. Talvez ele não tenha aceito a compaixão. Olha, eu estou todo dia trabalhando, tu nunca me deste nada. Teu filho pegou a herança, foi embora, gastou com as prostitutas, volta e ainda tu recebe, coloca a anel no dedo, coloca a sandália nos pés, dá veste e ainda mata o novinho. Ele não entendeu nada de perdão. Ele não entendeu nada de misericórdia. O filho, o irmão dele, estava morto. O irmão dele estava perdido. Vamos trazer para o nosso contexto. Quantos dos nossos saem da igreja, vão embora, e a gente não passa atrás deles? A fulano que está se desviou, ficou para lá. A gente não vai atrás. Ovelhas perdidas. Assim como o pastor também pode se machucar, mas as ovelhas perdidas, a gente não vai atrás. Ah, ele pecou, ele se desviou, está para lá, deixa para lá. Não é assim. Nós temos que buscar, ou esperar de braços abertos e buscar as almas perdidas. O filho mais velho não tinha essa compreensão. Mas escute o que o pai fala. O pai que tem o coração de Deus, misericórdia de Deus: meu filho, tudo que tens aqui te pertence. Você não é escravo.
escravo, você não é empregado, você é filho. Está aqui no texto. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Você nunca matou um boi porque você nunca quis. Quer falar comigo: pai, Otoniel, está usando aqui, eu quero matar, fazer um aniversário, eu quero matar um. Meu filho pode pegar o cabrito se você quiser, o boi, se você quiser, o seguinte faz. O pai ama o filho, ele vai, claro, com responsabilidade, com compromisso, com orientação, não para desperdiçar, ele vai dar o que o filho precisa. Mas ele era filho, mas não entendia isso, estava na casa do pai, mas se colocava numa situação de escravo. O pai diz: meu filho, tudo que eu tenho lhe pertence. Tudo que eu tenho lhe pertence. Os bois que estão aqui são seus, os cabritos que estão aqui são seus, tudo é seu. Você é que não entendeu ainda. Mas aí ele conclui dizendo: mas nós tínhamos que celebrar a volta dele, o seu irmão, e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, irmãos, o pai que tem o coração de Deus, que pensa como Deus pensa, ele não deixa de acreditar na potencialidade dos seus filhos. Ele não deixa de acreditar nas promessas que Deus tem aos seus filhos, que Deus promete. Os filhos são herança do Senhor. Se alguém aqui tem filhos afastados da casa de Deus, reivindique isso do Senhor, porque nós temos que encaminhar os nossos filhos pelo caminho de Deus. Eu nunca vou desistir dos meus filhos, porque eu sei que eles são projetos de Deus. Quantos assim entendem? Digam glória a Deus. Projeto de Deus. Então, eu concluo dizendo: o pai segundo o coração de Deus é aquele pai que vai compadecer dos seus filhos e desejar as mais excelentes bênçãos. Assim como Deus deseja as mais excelentes bênçãos para aqueles que retornam à sua casa. A descrição de Jesus a respeito da reação do pai na volta do filho nos ensina várias verdades importantes. Eu vou destacar aqui 3 verdades para eu concluir. Deus Pai tem compaixão das pessoas espiritualmente perdidas. O nosso Deus, Ele tem compaixão das almas perdidas. É por isso que a Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. O desejo de Deus Pai é que todos os seus filhos que Ele criou tenham pleno conhecimento da verdade. Deus se entristece quando Ele vê os seus filhos nas drogas, na prostituição, no adultério, na criminalidade, na mentira, no engano, na vida afastada dele. Deus se entristece. Mas quer ver o coração de Deus alegre? Deixa o homem, que é o filho, que é a criatura dele, voltar para ele. Eu fico olhando, às vezes, para o mundo e vejo as pessoas tão distantes de Deus. Como Deus se entristece? Porque Deus não quer que ninguém se veja. Porém, Ele não é uma máquina. Ele não vai forçar ninguém. Ele deu ao homem o livre arbítrio. O homem tem liberdade para escolher o que ele quer para a sua vida. Então Deus, essa é a primeira verdade do ensinamento de Cristo, que Deus tem compaixão das pessoas. O amor de Deus para com eles é tão grande que ele está constantemente em sua mente. As pessoas estão constantemente na mente de Cristo, na mente do Pai. Volte para a casa do Pai. O Pai lhe ama, o Pai lhe perdoa, o Pai lhe dá uma nova oportunidade, o Pai lhe dá uma nova chance. Quando os pecadores se convertem sinceramente a Deus, Ele está mais do que pronto para receber com perdão, amor e compaixão e os plenos direitos de filhos. Por isso que o texto sagrado diz: eu já não chamo vocês de servos, eu chamo de filhos, amigos, porque Deus dá literalmente as plenas bênçãos advindas dele para aqueles que são seus filhos. Irmão, nós estamos aqui nessa noite na qualidade de filhos de Deus, e todas as bênçãos que Ele tem nos prometido, como diz o texto sagrado: filho, tudo que eu tenho é seu. Deus está dizendo para mim e para você: tudo que eu tenho é seu. Só o que falta para a gente ser mais abençoado, porque nós já somos abençoados, é se apropriar, é tomar posse daquilo que Deus já nos deu na vida, no mundo espiritual. O
espiritual você pode reivindicar mais alegria. No mundo espiritual você pode reivindicar de Deus mais felicidade, mais poder, mais graça, além de outras coisas mais que fazem parte da nossa trajetória. Então, tudo que Ele tem é nosso. Aleluia. Entendamos isso. Abramos os nossos olhos espirituais para receber aquilo que o nosso Pai quer nos dar. Não sejamos como o filho mais velho. Há tanto tempo que discípulo não tenho nada. Eu sou como escravo. Não seja assim. Você é filho. E filho de Deus, o Criador dos céus e da terra. Isso não quer dizer que a gente não possa passar por luta. Pode. Mas depois da luta vem a bonança, vem a alegria, vem a paz, vem a presença, vem o poder, vem a autoridade, vem o governo e tudo aquilo que Ele tem para nos conceder. E além disso, a glória que Ele reservou, planejou, projetou para nós na eternidade. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Pai preparou lugar para os seus filhos. E brevemente estaremos com Ele. Eu quero encerrar a minha participação fazendo uma oração especial por todos os pais. Eu queria convidá-los para virem aqui à frente. Os pais, venham aqui à frente para a gente fazer uma oração por vocês. Glória a Deus. Os filhos podem acompanhar seus pais, os filhos que estão aqui. Mais então cinco de pé. E velho. Glória a Deus. Os filhos podem acompanhar os pais. Você vai? Amém. Glória a Deus. Vamos orar pelos pais? Antes de orar por vocês, deixa eu me dirigir a vocês, além dessa palavra que eu já ministrei. Vocês são especiais. Deus conferiu a vocês, pais, avós, governo, autoridade, que é um princípio divino. Peçamos a Ele cada dia sabedoria e autoridade para criar os nossos filhos conforme a sua vontade e seu propósito. Que Deus nos dê graça, saúde, prosperidade em tudo, para que sejamos bênçãos na nossa casa, na nossa família, na igreja e na sociedade. Amém? Quero chamar aqui meus filhos para ficar aqui do lado dele, para orar. O filho está do lado do seu papai, e as mães que aqui estão, as irmãs, levante suas mãos assim comigo. Aleluia, Jesus. E vamos declarar a bênção sobre a vida desses homens aqui nessa noite, para que a paternidade seja uma honra de Deus na vida de cada um desses homens. Querido Deus e Pai, aqui estamos diante do Senhor nesta noite especial para te agradecer pelo privilégio de sermos pais. É uma honra que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu filhos para ser bênção, para que eles sejam bênçãos nas nossas vidas e para que nós sejamos bênçãos nas vidas deles e nas vidas delas. Abençoa cada um desses pais, concedendo-lhes graça, sabedoria, governo, autoridade, prosperidade, compreensão dos mistérios divinos, para que sejam instrumentos de bênção em suas casas, em suas famílias, para suas esposas, para seus filhos e para a tua igreja. Abençoa cada um deles, ajuda-os nas dificuldades, os problemas que cada um atravessa. Socorre, estenda a mão, e que a bênção da paternidade seja valorizada por cada um de nós, e que os nossos filhos nos honrem, nos amem, nos respeitem, nos obedeçam como princípio de vida, para que eles sejam bênçãos, prosperem, cresçam, constituam famílias e a nossa posteridade que sirva até a última geração desta terra. Que nenhuma da nossa parte da nossa família, que nenhum membro da nossa família se perca, mas que a nossa geração e a última geração sirva ao Senhor de corpo, alma e espírito. Abençoa-nos nesta noite. Pedimos a tua bênção sobre cada pai,
em nome de Jesus.